Oi, gente, bom dia. Paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje. A paz de Cristo para a tua vida. Essa manhã de hoje, manhã de quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Mais uma manhã para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Aqui juntos, um alimento diário, né? Com sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, né? Cada manhã de estarmos vivos, de acordar, né? E ser grato a Ele por mais uma manhã que Ele nos concedeu, mais um dia, né, para vivermos na Sua presença. Louvado seja o nome desse Deus. Por isso que nós precisamos, né, agradecer ao Senhor todos os dias pelos benefícios, né, que Ele tem feito, né, que Ele faz todos os dias na nossa vida. Nós precisamos ser gratos, né, a esse Deus por tudo. Vamos orar nessa manhã de hoje, vamos agradecer ao Senhor, vamos convidar Ele, né, para estar aqui conosco nessa manhã de hoje, para fazer parte desse momento, né. É um momento em que nós nos alimentamos e nos fortalecemos, né, através da Sua palavra nas nossas vidas. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te louvar e adorar em todo o tempo, Senhor. Te agradecer por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, mais uma manhã, Senhor, de vitória, de bênção, Pai, para cada um de nós, Senhor. Faça segundo o Teu querer, a Tua vontade, Deus, que essa palavra venha falar aos nossos corações, o Senhor venha nos dar o discernimento, Deus, para compreender, Pai, e para pôr em prática na nossa vida, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim, presta atenção que Deus está falando com cada um de nós nessa semana, né? Em nome de Jesus. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurrando o meu corpo e o reduzo à escravidão, porque tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra tremenda, né? O apóstolo Paulo, ele fala aqui, né, a respeito, ele traz essa comparação aqui, né? Ele faz essa analogia aqui da nossa vida cristã, né, com um atleta. Que os atletas, né, eles correm com uma meta. Os atletas, né, a vida de um atleta, né, ele tem uma meta a ser alcançada. A meta deles é ganhar uma medalha, né? Ele falou aqui, eles correm, né, em busca de uma coroa corruptível, de algo, né, que é perecível, de algo que se corrompe. E nós corremos em busca da coroa, né, incorruptível, que é eterna, que é a coroa de glória, que é a salvação, que é a vida eterna, que é dada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo faz essa comparação aqui, se um atleta, né, ele se domina, se um atleta ele precisa ter uma vida disciplinada, precisa ter uma vida de rotina, precisa ter uma vida regada, né, regada não, limitada de muitas coisas, ele vai se abaster de muitas coisas, ele vai precisar se dominar de muitas coisas para ele conquistar aquilo que ele quer, o prêmio, o qual é a meta dele a ser conquistada. Nós olhamos aí para a vida de um jogador de futebol, para a vida de um lutador, para tantos outros atletas, a vida deles é completamente diferente. Eles têm disciplina, eles têm domínio, eles têm metas a ser alcançadas, aleluia. Eles não podem passar, eles não se dão o prazer de se esbanjar, né, numa mesa de pizza e muitas coisas, porque eles sabem que aquilo é prejudicial para o seu corpo. Se ele
eles cometer aquilo dali, eles sabem que eles não vão conseguir alcançar a meta desejada, o objetivo que eles traçou para a vida deles. Eles precisam alcançar uma medalha. E todos correm, né? Que o apóstolo Paulo diz aqui, todos correm, mas um só leva o prêmio. Em todas as modalidades, há vários competidores, mas um só leva a medalha. Um só vai conquistar a medalha. Então hoje é para nós ter um entendimento. Se um atleta, né, ele se domina em muitas coisas para ele poder conquistar o objetivo, a meta traçada para a vida dele, e nós, que temos uma meta a ser alcançada, que é a salvação, que é a vida eterna. Nós precisamos nos dominar muito mais ainda. Nós precisamos nos negar a cada dia mais e mais. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga a mim. É essa meta que eu e você precisamos, né, correr todos os dias, lutar todos os dias, a vida eterna. O apóstolo Paulo disse, né, assim corro também eu, não como sem meta. Nós não podemos correr de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem um objetivo. Aí ele diz o quê? Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Você não pode lutar como se fosse uma luta em vão, sem sentido. Aí ele completa, mas esmurrando o meu corpo e a reduzo à escravidão. A nossa maior luta, a nossa maior guerra não é contra o diabo, é contra nós mesmos, é contra a nossa carne, diariamente. Nós precisamos dominar a nossa carne. A palavra do Senhor já nos diz o que lá em Gálatas 5,17, né? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Porque são opostos, né, entre si. São opostos entre si a essa guerra, a essa luta diária entre a carne e o espírito. E aquele que nós alimentar mais é o que vai vencer. Se nós alimentar a carne vai vencer. Mas se nós alimentar o espírito vai vencer. Eles são opostos. Essa guerra diária, essa luta. Então a nossa maior luta diária não é contra o diabo, não. É contra a nossa própria carne. Nós precisamos dominar a nossa carne. Nós precisamos dominar o pecado, os desejos pecaminosos, o nosso querer, a nossa vontade, para fazer o querer e a vontade de Deus. É preciso negar o nosso querer. Porque se nós não nos negar, nós vamos estar alimentando a nossa carne. E a nossa carne vai vencer. Mas nós não podemos deixar a carne vencer. O espírito precisa vencer. Porque nós estamos lutando com a meta. Nós estamos correndo com a meta a ser alcançada. E essa meta é a salvação, é a vida eterna. Né? Aí o apóstolo Paulo diz o quê? Para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós não podemos ser desqualificados naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ensinamos. Nós precisamos ser aprovados, ser um obreiro aprovado diante de Jesus. E a partir do momento que nós começamos a negar, que nós começamos a dominar o pecado, nós começamos a ter uma intimidade mais profunda com o Senhor. Essa semana é a qual eu estou falando sobre relacionamento, sobre intimidade com Cristo. E o primeiro passo para nós ter uma intimidade, né, mais profunda com Cristo é negando a nós mesmos. É negando a nossa concupiscência da carne. É negando os desejos pecaminosos. É renunciando a carne para alimentar o espírito. É vivendo para Cristo verdadeiramente, porque não é de qualquer maneira que nós servimos ao Senhor. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Já diz, templo do Espírito Santo. O que habita em nós é santo. Por que Deus escolheu Maria, né, uma virgem, para ser a mãe do Salvador, para carregar no seu ventre o seu filho? Porque virgem representa o quê? Pureza. O nosso corpo, ele precisa ser puro. Porque o que ela ia carregar, né, era o ente santo, era o Filho de Deus. Né? O que é que diz em Lucas 1:35? Diz assim, vou ler
ler o 34 para você entender o que Deus está falando. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria era virgem, Maria nunca tinha tido relação nenhuma, então ela era pura. Aí o anjo disse, né, a Maria, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo que há de nascer. Maria carregar no seu ventre o Filho de Deus, santo, aquele que é santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Deus escolheu uma virgem que era pura, pureza. E assim somos nós, somos templos do Espírito Santo. Já disse santo, Jesus disse o quê? Sede santos como eu também sou santo. Como é que eu vou ser santa? Renunciando a cada dia, se separando a cada dia, tendo uma vida de santidade diante do Senhor. Porque nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então o nosso corpo, a nossa carne, né, ela é pecaminosa, mas nós precisamos dominá-la, que nem o apóstolo Paulo diz aqui, mas esmurro o meu corpo, né? O esmurrar o corpo é isso aqui, é negando os desejos e alimentando o espírito. Esmurrando o corpo é quando você se nega a cada dia, quando você não faz os desejos, quando você não atende os seus próprios desejos, né? Reduz a escravidão. Você está dominando a sua carne. Ela está sendo escrava sua. Você está tendo controle da sua carne. Mas quando a sua carne ela passa a te dominar, aí nós perdemos a batalha. Aí nós perdemos a meta. Aí nós perdemos a luta. Aí nós perecemos. Aleluia, mas não é isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer que nós venhamos correr, né, e alcançar. Corri de tal maneira, o que é que diz aqui? Corri de tal maneira que eu alcancei. A gente precisa correr com a certeza que nós vamos alcançar a nossa coroa de glória, que é a eternidade, que é viver para Cristo Jesus. E o primeiro passo é esse, é negando, né, o nosso querer, a nossa vontade, e servindo ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então essa manhã de hoje é a qual, né, nós precisamos entender isso. Ter intimidade com Cristo, ter relacionamento com o Senhor mais profundo é isso. É negando a si mesmo, é negando, né, a concupiscência da carne e se aprofundando, né, aqui na intimidade, no relacionamento com Deus, alimentando o Espírito, para que nós possamos vencer. Então, que hoje, no nome do Senhor Jesus, você possa entender o que Deus está falando conosco. E desde segunda-feira, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor ele vem nos chamando a nossa atenção, nos alertando para esse lado. Para o lado da intimidade, para o lado do profundo que nós precisamos ter com Ele. Um relacionamento mais profundo com Deus. E para nós ter esse relacionamento mais profundo com Deus, o primeiro passo é esse aqui, ó. É negar os desejos da carne, é dominar o pecado. O pecado ele sempre vai estar à nossa porta, mas cabe a nós dominar. Nós não podemos mais viver na prática do pecado. Nós somos falhos, somos pecadores, porque estamos, né, num corpo pecaminoso, numa carne pecaminosa. Nós precisamos o quê? Dominá-la. Não deixar ela nos dominar e nós dominar. Está à nossa porta sempre o pecado, mas cabe a nós dominar, não deixar ele nos dominar. Então essa é a palavra de hoje para a minha vida e para a tua vida, para que nós possamos entender. Nós só vamos alcançar a coroa de glória, né, se verdadeiramente nós saber nos dominar, se nós saber verdadeiramente conduzir, né, aleluia, o nosso corpo a essa escravidão que o apóstolo Paulo fala aqui. Verdadeiramente, né, nós ter o domínio e o controle sobre a nossa carne e não deixar a nossa carne nos dominar, fazendo o querer e o desejo dela, mas sim o querer e a vontade do Espírito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então deixa essa palavra hoje para o teu coração, que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz e
dia de bênção e até amanhã, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.